Graça e paz, irmãos. Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam desfrutando da graça e da paz do Senhor Jesus. O texto que nós vamos ler hoje é um texto muito conhecido de vocês. E eu espero, do fundo do meu coração, que esse texto possa falar ao seu coração, com a simplicidade do Evangelho, com a graça do Evangelho e com a luz que somente a palavra de Deus pode promover em nosso coração. O texto se encontra no Evangelho de São Lucas. O capítulo é o 24 do Evangelho de Lucas. O texto que fala de um Jesus que já havia morrido e aqui já havia ressuscitado. E agora estava com dois de seus discípulos. Apareceu a dois deles. Apareceu a dois deles no caminho. Eles estavam no caminho de Emaús. A vida da gente é assim. É um caminho. Eu às vezes repito isso na igreja, várias vezes, até mesmo quando estou dando aula aos meus alunos. A nossa vida é sempre um caminho. E as coisas vão acontecendo diante de nós enquanto caminhamos. Isso nós devemos ser sempre, caminhantes. Não devemos parar nunca de caminhar. Porque quando nós paramos de caminhar, nós não deixamos e não permitimos que as coisas aconteçam para nós. E muitas vezes o melhor para as nossas vidas está um pouco mais adiante. Por isso não descanse não. Continue caminhando. O que vai acontecer à vida desses dois homens estava ao final dessa jornada. A jornada do caminho de Emaús. O texto vai nos dizer que naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O texto se refere a todos os elementos, todos os fatos que estava acontecendo em Jerusalém desde o momento em que Jesus foi preso, desde o momento que Jesus apanhou bastante e foi crucificado e sepultado. Então Jerusalém não se falava em outra coisa, só se falava disso. Então eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Isso é uma característica do caminho. Às vezes a gente está caminhando, isso é uma das características de estar sempre caminhando. Jesus apareceu e começou a caminhar com eles. Dois homens que estavam tristes, dois homens que estavam decepcionados, porque confiavam em Jesus e viram Jesus morrer. E o texto diz assim, que Jesus apareceu para eles e caminhou com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Claro, eles não estavam esperando ver Jesus. É a última pessoa que eles esperavam ver. É a última pessoa que eles esperavam que estivesse ali caminhando com eles. A última pessoa.
Eles aguardavam qualquer outra, mas menos Jesus. Os olhos viram Jesus ser morto e os olhos viram Jesus ser sepultado. E aí estavam. Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe do que ali aconteceu nesses dias? E Jesus, de uma forma até irônica, diz: que coisas? O que aconteceu? O que é que fez com que vocês mudassem a vida de vocês? O que fez com que a história de vocês tomasse um novo rumo? O que foi que fez com que você ficasse triste? O que foi que aconteceu para que sua vida mudasse dessa forma radical? Que coisas? Talvez Jesus nos pergunte hoje mesmo. Talvez Jesus, no caminho conosco, nos faça essa pergunta. O que aconteceu? Por que você está desse jeito? A resposta deles que está aí registrado a partir do versículo 19, né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era o único profeta que, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, chefe dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado e morto, e o crucificaram. Nós esperávamos que ele era o que ia trazer a paz em Israel. Jesus diz: olha, por causa dele. Nós esperávamos que fosse o Messias. Ele não é o Messias. Nós esperávamos que a paz em Israel partisse dele e não partiu. Nós nos decepcionamos com ele. As coisas às vezes nos decepcionam. Pessoas também nos decepcionam. E às vezes essa é a razão da tristeza da caminhada. Da tristeza da caminhada. É exatamente a frustração daqueles que estão caminhando conosco. Às vezes aquele sentimento de frustração. Ao invés de caminharmos para frente como eles deveriam estar, eles decidiram voltar. Eles decidiram retroceder e caminhar de volta a Emaús. A Bíblia diz que Jesus caminha com ele todo dia. E o texto diz que Jesus fala acerca do Evangelho, do Antigo Testamento, e de tudo que dele constava, tudo que a respeito dele constava nas Escrituras. Mas isso não foi suficiente. Seus olhos ainda permaneciam fechados. Eles ainda estavam chateados. Eles ainda estavam entristecidos. O coração de uma pessoa entristecida é um coração de pedra. É um coração difícil de ser quebrado. Você sabe do que eu estou falando. É um coração que às vezes se fecha. Mas se iniciar a noite, no final da tarde, aí no versículo 28 diz: ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo,
Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com Jesus, dizendo: fique conosco, pois já se faz tarde, a noite já vem. Fica, Senhor. Fica porque já está tarde. Fica porque já está chegando a noite a gente tem medo. Na nossa caminhada, a noite nos dá medo. Porque na noite nós não vemos. Às vezes, a noite nos faz ver também o que não está lá. Porque na noite nós temos o medo. Talvez você hoje esteja com medo. Talvez você hoje esteja com tristeza no coração. Talvez seu coração hoje esteja como uma pedra. Talvez essa palavra está te encontrando aí com tristeza, dizendo: a minha caminhada não tem mais caminhada. Eu parei. Parei porque meu coração está como uma pedra. Eu parei porque já anoiteceu na minha vida. Eu parei porque já se faz tarde. Eu parei por isso. Mas assim que Jesus decidiu entrar com eles, o versículo 30 nos diz: quando estava à mesa com ele, tomou o pão e deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. E Jesus desapareceu das suas vistas. E eles perguntaram uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Nosso coração não queimou quando ele falou das Escrituras. Mas, na verdade, o que nos fez reconhecer ele? A última lição do caminho aqui que eu quero trazer para você essa noite, da caminhada da vida, é que Jesus se revela para nós nas pequenas coisas. Jesus se revela para nós nos pequenos detalhes. Eles andaram um dia com Jesus e não o reconheceram. Mas quando Jesus partiu o pão, eles disseram: eu conheço ele. Eu sei quem faz isso. Eu sei quem fala isso. Eu sei quem faz desse jeito. E os olhos abriram e eles reconheceram Jesus. E Jesus sumiu da frente deles. Às vezes é assim na nossa caminhada. Jesus se revela nas pequenas coisas, palavras, às vezes quando menos esperamos ou de quem menos esperamos. Ele pode estar falando com você agora. Ele pode estar dizendo para você, nesse momento, aquilo que o teu coração precisava ouvir. Ele pode falar pelos pássaros, que ao cantar vão encher teu coração de vida. Olhai as aves do céu. Olhai os lírios do campo. Ele vai falar com você por intermédio disso. Assim como ele falou. Às vezes a gente ouve um sermão de um grande pastor em uma grande igreja e saímos de lá, mas às vezes onde a gente pensa que não vai acontecer nada, é aquele e ali o momento que Deus escolheu para falar com você. Porque Deus escolhe os pequenos.
E às vezes não nos damos conta disso. Às vezes, não só os nossos olhos estão impedidos de vê-lo, mas os nossos ouvidos impedidos de ouvi-lo. O texto diz que eles imediatamente voltaram para Jerusalém. O medo passou. O medo acabou. Isso, a presença dele causa em nossa vida. O medo vai embora. E uma coisa fascinante acontece. O que era trevas vira luz. O caminho já não era mais de trevas, mas era um caminho de luz. Que assim seja na sua vida, meu irmão. Que Ele converta as trevas do seu caminho em luz. Que Ele converta as trevas do seu coração em luz. Que Ele converta a tristeza do seu coração em alegria. Que essas lágrimas que caem pela tristeza de um coração que já está enrijecido possa se transformar em lágrimas de alegria de um coração vivificado e transformado pelo poder do Evangelho. É só estar com Ele no caminho. O que você tem que fazer? Nunca parar de caminhar. Esteja sempre caminhando, que Jesus vai caminhar com você. Que Deus te abençoe.